Ok, gente. Cada vez mais feliz de ver esse grupo crescendo. Não sei até quando vai isso. Mas eu fico feliz. Eu disse para vocês que existe uma demanda muito grande por conhecimento. E a gente vive um momento em que isso está se transformando numa coisa cada vez mais evidente. Cada vez mais... O tempo todo as pessoas me param, igual o Marcos Paulo ali, nós estávamos conversando para tirar dúvida, querendo saber coisas. Eu também estou querendo saber coisas o tempo todo, estou buscando o tempo todo. E a gente existe essa ânsia mesmo, né? E a gente torce para que isso se mantenha, para que isso se enraize, para que isso se transforme realmente em algo duradouro, porque o conhecimento ele é absolutamente transformador. Eu estava dizendo isso no curso ontem. Não, nos nossos tratamentos ontem. Na vida você tem duas opções. Ou você cuida da saúde, ou cuida da doença. Você escolhe. Não tem o que fazer. Se você quer cuidar da doença, é uma opção tua. Se você quer cuidar da saúde, é uma opção tua. E cuidar da saúde pressupõe, em primeiro lugar, entender como é que você funciona. Para entender como é que você funciona, você tem que buscar. Você tem que buscar o conhecimento, informações, se preparar, se capacitar. E é isso que me deixa feliz. Perceber que as pessoas estão aqui buscando. As pessoas têm interesse em encontrar respostas. É isso. Isso é um diferencial muito forte. Porque muitos, gente, estão aí entregues na mais absurda ignorância, escuridão, distante de qualquer possibilidade de questionar algo. Eles vivem aquela vida mecânica, aquela vida programada. E a gente tem que respeitar, porque a manga ela só cai do pé quando ela está madura. Ela não vai cair enquanto estiver verde. Se vocês estão conseguindo despertar já a consciência para querer conhecer um pouco de uma forma mais profunda a realidade e conhecer-se a si mesmo, isso é maravilhoso. Então eu reverencio todos vocês, meus queridos alunos, meus queridos amigos, que a gente possa continuar sempre com essa casa cheia. E a gente que agradece quem se propõe a fazer isso, a nos ajudar. Não é de graça, né? Depois a gente vai. Também a minha agenda. Né? O boleto vai pagar. Então, gente, vamos lá, vamos nos preparar. Nos desligando completamente das preocupações, das coisas, dos remanescentes da nossa luta diária, daquilo que a gente, dos embates nossos do dia a dia, né, das preocupações, de todas as impressões e registros que a gente traz na aula. E vamos tirando a importância, o significado de tudo isso, observando tudo isso apenas como informações que se esvanecem e nos colocando na condição de espectadores do próprio ser. Na condição de reis da montanha, olhando tudo distante. E nos colocar de forma inteira nesse ambiente. Envolvidos com os propósitos que nos trazem aqui, com os objetivos que buscamos, abertos, receptivos para tudo aquilo que essa equipe espiritual maravilhosa, que dá apoio e suporte aos nossos trabalhos, quer nos trazer, quer nos mostrar e revelar, e quer tornar público aquilo que está oculto. Então nós agradecemos ao Pai da Vida, agradecemos a todas as forças do universo que trabalham a favor da expansão da nossa consciência,
agradecemos toda a estrutura que nos acompanha, nossos amigos espirituais e mentores. E sigamos todos no caminho da luz. Que assim seja. Pode gravar ou está gravando já? Já está. Já está? Então é o seguinte. Nós tivemos, na última aula, nós começamos a falar sobre chakras, não foi isso? Ok. Nós poderíamos fazer um seminário sobre chakras, porque os chakras, eles estão intimamente ligados com a dinâmica do ser humano, com a dinâmica do próprio ser. Todos os chakras, eles têm objetivos pré-estabelecidos, eles trabalham com frequências distintas, eles têm uma atividade distinta também, têm objetivos distintos e eles são absolutamente complexos. E o conhecimento dos chakras é um conhecimento novo no Ocidente. Quando nós falamos novo no Ocidente, é porque há 150 anos atrás ninguém sonhava com chakras aqui, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e assim por diante. Mas no Oriente eles têm um conhecimento muito íntimo dessas estruturas, desses vórtices energéticos que trabalham com os nossos plexos, com o nosso sistema nervoso, com os sistemas de funcionamento do corpo, com o sistema psíquico, com o sistema emocional, com o nosso comportamento. Como é que nós podemos, através do nosso comportamento, ativar, desativar ou equilibrar esses chakras? Porque veja, gente, vocês podem procurar, existem várias terapias disponíveis aí, que podem fazer alinhamento de chakra, ativar o chakra, acupuntura, isso, aquilo, outro. Mas, entendam, isso é tratamento e é paliativo. Porque o que determina o funcionamento e o equilíbrio do chakra é o próprio ser. É o seu status de conhecimento, de desenvolvimento de consciência, o seu comportamento, a sua conduta, as suas escolhas, a sua noção de realidade, enfim, o seu autoconhecimento. É isso que determina o bom funcionamento e o equilíbrio dos chakras. E é por isso que hoje a gente vai entrar numa outra etapa, que é justamente tentar fazer uma ponte entre as virtudes que precisam ser desenvolvidas no nosso ser com os chakras específicos. E como o desenvolvimento dessas virtudes, de certa forma, vão trazer um certo equilíbrio para os chakras. Porque uma vez que não for desenvolvido aquilo que precisa ser desenvolvido, aquilo que já existe na essência, não se esqueçam que todos nós estamos prontos na essência, não na substância. Quando eu falo na essência e não na substância, eu estou querendo dizer que pronto, o espírito está pronto, como Jesus diz, mas a carne é fraca. O que é a carne é fraca? A carne é a substância. O que é a substância? A substância é mente, é emoção, é objeto, é psiquismo, é identificação com a matéria, com personagem, com enredos, com histórias. A gente está preso ainda nessa identificação. A gente está preso na substância, a gente está identificado com a substância e distantes da essência. Na essência está tudo pronto. A essência nós vamos chamar de espírito no meu curso. Sempre. Todas as vezes que nós falarmos em espírito, eu estou falando de essência. Por isso, não existe tratamento espiritual.
Na nossa concepção não existe tratamento espiritual. Ninguém trata espírito. Como é que você vai tratar algo que é perfeito? Algo que é divino? Como é que você vai tratar o self? Se o self é o próprio Deus que existe dentro de cada um de nós. Não é isso que nós fazemos. As religiões, eu tenho todo respeito por elas, mas um dia elas vão se entender com relação a essa questão. Que tudo que se processa no astral são informações, são criações, são estruturas de substância, não de essência. Um dia isso vai ficar claro para todos. Eu espero que durante o curso, com todas as, o aprofundamento que nós vamos tendo dessa questão, que não é nem o tema de hoje, isso começa a clarear e começa a ficar mais próximo. Isso não desautoriza as outras religiões, pelo contrário, cada um tem o direito de usar as palavras que quiserem para exporem a sua forma de abordar essa questão, esse assunto. As suas abordagens, elas precisam ser respeitadas. Tanto no espiritismo, na Umbanda, no catolicismo, no islamismo, no budismo, não importa. O budismo sim pensa dessa forma. As religiões antigas, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, elas pensam exatamente como eu estou trazendo para vocês. Que a essência está pronta. Jesus dizia isso o tempo todo. Jesus ele dizia que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus dizia, sois deuses. Sois deuses. Se Jesus nos chamava de deuses, gente, o que a gente precisa melhorar se nós já somos deuses? Nada. Não se trata de melhorar. Nós não estamos aqui para aprender. Eu falei isso para os alunos um dia aí. Nós estamos aqui para desaprender. E é muito mais difícil desaprender do que aprender. Porque para você desaprender, você só vai largar o osso dos seus conceitos, dos seus valores, das suas concepções, quando você encontrar argumentos extremamente sedutores e que tenham assim uma relevância, um poder que te seduz e fala, não, realmente eu não posso mais pensar desse jeito, isso aqui é óbvio que é assim. Aí você começa a mudar. Então, a gente está aqui para desaprender. A gente está aqui para... E o desaprender implica em criar uma desidentificação com aquilo que nós ilusoriamente achamos que somos. Não é. Apenas isso não é, gente, é uma mínima parcela da humanidade que tem esse entendimento e conseguiu despertar isso. A maioria das pessoas não pensam assim, não entende o mundo dessa forma, não entende a si mesmo dessa forma, porque estão profundamente identificados com a substância. O aluno não quis ficar hoje. Muito bem, então nós falamos na última aula sobre o chakra, sobre os chakras, não é isso? Nós vamos começar aqui pelo básico. O básico, nós vamos começar por cima com o básico. Cadê o aparelho? Não está aqui, né? Vamos começar por cima então, o básico. Também conhecido como Muladhara. Eu vou dar o nome deles em sânscrito, porque é importante a gente ir gravando o nome, esses nomes, porque esse conhecimento dos chakras profundo, ele não pode ser atribuído ao Ocidente. O Ocidente tem um conhecimento grosseiro, confuso e distorcido da questão dos chakras. Quem quiser entender sobre os chakras tem que ler os Upanishads, tem que ler os Vedas, tem que ler o Vedanta, tem que buscar em várias fontes onde isso já era ensinado há 6, 7, 8 séculos antes de Cristo. Conhecimento que vem da tradição oral.
Conhecimento que vem antes da escrita, quando as pessoas não tinham como escrever e passavam os ensinamentos da boca para o ouvido, que eles chamam de parampará. Eu falei na aula para vocês. Então o básico, Muladhara, ele é o chakra da base da coluna. É o chakra, é o primeiro chakra. Chakra de cor vermelha, da terra. Tudo isso que eu falei na aula passada, ok? Até aí tudo bem. Mas vejam, como é que a gente faz para equilibrar esse chakra? Não adianta a gente tomar passe, não adianta a gente fazer uma acupuntura, não adianta a gente fazer uma cura recognitiva, ou buscar alguma técnica esdrúxula por aí que tem um monte, não adianta, gente. O equilíbrio do chakra vai depender de mudanças no teu comportamento, na tua consciência, na tua visão, no desenvolvimento dos teus atributos, que são atributos do teu próprio ser, da tua essência, que está lá, que você precisa manifestar, que está pronta. Aquilo que eu falo sempre para os meus alunos, ninguém precisa aprender a amar. Ninguém está aqui para aprender a amar, nós já somos amor. Se Deus é amor, não é isso que João diz? Nós somos amor também, porque nós somos Deus. Um dia, gente, isso vai começar a ficar cada vez mais claro para você. Muito bem. Existe uma virtude no ser que é determinante para o equilíbrio do básico. Eu peço perdão aos alunos que todo ano eu dou essa aula, eu gosto muito dessa aula e estão aqui assistindo ela novamente, mas é importante para aqueles que já assistiram que assistam novamente, porque a gente vai sempre incorporando coisas novas. Mas existe uma virtude responsável pelo equilíbrio desse chakra, que é a humildade. Ok? Esse chakra ele trabalha então, portanto, com a humildade. Por que a humildade? Porque a humildade, gente, ela é o primeiro passo. Quando a Kundalini ela desperta nesse chakra, não é isso? Ela tenta, aquela tua caminhada, essa energia, ela tenta subir de alguma forma para ser distribuída, para se manifestar nos outros centros de força, para trazer uma nova condição de consciência e de desenvolvimento das tuas potencialidades. Quando ela desperta no básico. Essa energia agressiva, essa energia poderosa, essa energia que Jung chamava, Freud, por exemplo, chamava essa energia de libido. Não é isso? Vamos usar que libido é muito mais bonito, não é isso? Do que a gente ficar falando tesão, por exemplo. Falar libido. Então, quando essa libido desperta, essa energia desperta, é curioso isso, cada um interpreta e cria uma palavra diferente para isso. Né? O Reich, por exemplo, usava a palavra orgulho. Por que a gente não se entende com as palavras? Cada um usa não se usa a mesma palavra para tudo. Mas enfim, vamos usar a libido do Freud. Para que essa libido ela se manifeste, é preciso humildade. Ah, tá, mas como é que funciona isso? Veja. A humildade é o tipo da postura da estrutura da consciência, da essência do homem. A humildade é o tipo da virtude que ela é responsável pelo primeiro passo que você vai dar na senda da tua transformação. Não importa o tamanho, né? Não tem um provérbio chinês que diz isso, não importa o tamanho da caminhada. Não importa. O mais difícil é você dar o primeiro passo. E para dar esse primeiro passo é o passo da humildade. A humildade nos transforma em pessoas extremamente poderosas. E vocês vão entender por quê. Vocês viram aquele artigo que eu publiquei no Todo Zoom
sobre a Hidra de Lerna? Quem leu aqui? Poucos leram aqui, né? Então vou contar a história da Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é um dos trabalhos de Hércules. Hércules, ele teria que receber uma missão do rei Euristeu de ir até um pântano chamado Pântano de Lerna, que é uma cidade de Argo, lá na Grécia. E porque tinha uma hidra lá que era um bicho monstruoso de 9 cabeças que estava aterrorizando a cidade. E esse monstro precisava ser destruído. Ok? Até aí tudo bem. Essa foi a visão dele. Antes de sair, Hércules recebeu um conselho do seu mestre. E o mestre disse para ele: olha, você vai enfrentar a Hidra de Lerna, preste bem atenção num detalhe. Para você conseguir superar esse trabalho, entenda o seguinte, que é se rebaixando que nos elevamos. Ele ficou com aquilo na cabeça. Chegou lá todo pomposo, com aquela clave poderosa dele, né? Viu aquele monstro, entrou na caverna do monstro, viu aquele monstro gigantesco de 9 cabeças e se pôs a lutar contra o monstro. E cada vez que ele desferia um golpe de clava, ele destruía uma cabeça. E nossa, ele dizia: não, é muito fácil matar esse monstro, só com a cabeça que ele destruía, nasciam duas. Aí ele destruía uma outra, nasciam outras duas. E o monstro ia crescendo, proporcionalmente. Porque com tantas cabeças o corpo também precisava crescer. Então ele no meio do pântano lutando contra o monstro, lutando, e o monstro crescia, ele foi perdendo força. Ele se desfaleceu. Quando ele viu, o monstro estava tão grande que estava por cima dele. E ele já de joelhos no meio daquela lama, daquele pântano. Aí ele se lembrou do conselho do mestre. Ele disse que se elevando, se rebaixando, eu vou conseguir me elevar. Ah, já sei, estou embaixo do monstro aqui de joelho, ele lembrou daquilo, aquela atitude. Estar de joelho simboliza, portanto, uma condição de humildade, de rendição, de aceitação. Ele resolveu levantar o monstro, como último recurso. E no que o monstro foi levantado e perdeu o contato com o pântano, automaticamente ele começou a perder força, porque o pântano nutria esse monstro. Então ele começou a ficar pequeno, aí ele começou com uma tocha a cauterizar, cortava a cabeça do monstro e cauterizava com fogo para que não nascesse outras, e assim ele venceu o monstro foi destruído. Esse mito é uma história que representa o quê? Cada trabalho de Hércules, na realidade, como eu citei para vocês, o touro de Creta, na última aula, esse da Hidra de Lerna representa o quê? A humildade. Ele só conseguiu superar as dificuldades e os obstáculos quando ele deixou de lutar. Quando ele não lutou mais. Então na vida, às vezes a gente passa uma eternidade lutando contra as coisas, combatendo as coisas, resistindo, e a resistência ela atrapalha o nosso básico. A resistência é que impede o fluxo, o movimento, a renovação, e o básico é o princípio, é a renovação, é o primeiro passo. Então, essa prisão, essa energia que a gente fica aprisionada, que a gente aprisiona em função dos nossos medos, em função da nossa teimosia, da nossa rebeldia, em função do nosso comportamento beligerante. Nós somos extremamente beligerantes, guerreiros, nós gostamos de lutar, nós gostamos de combater, a gente gosta do combate. Isso faz parte da natureza humana. E o preço que a gente paga por isso é muito alto. Então a humildade é quando você deixa de lutar, quando você aceita, quando você se entrega, quando você percebe que não é você que está no comando mais, existe uma força maior regendo a tua vida, uma força maior regendo o universo. E quando você começa a fluir com o universo e permite que ele assuma o comando, você está sendo humilde. Humildade é isso. Humildade é realmente
perceber que não é você que comanda. Que a você só cabe o papel de testemunhar e assistir. E para isso, para que você assista e não se revolte com aquilo que acontece com você, você vai precisar de desenvolver outras virtudes que são desdobramentos da humildade, que é a aceitação, a tolerância, a compreensão. Todas essas virtudes dependem do quê? De conhecimento. Você só pode aceitar uma coisa se você conhecer o fundamento daquilo. Sem conhecimento você não aceita e se revolta. Você só pode tolerar uma coisa se você perceber que aquilo tem que ser tolerado, que aquilo tem que ser vivido, aquilo é para o teu bem. Porque nada que incide sobre você é para o teu mal. Mas enquanto existir dentro de você uma resistência, uma vontade de reagir, uma vontade de mudar e de transformar, gente, é difícil porque a maioria das pessoas acham que isso que eu estou dizendo, isso que está sendo mostrado para vocês, é uma atitude cômoda, de covarde, de aceitação, e não é, tem que ser extremamente corajoso e forte para fazer isso. É muito fácil você reagir, é muito difícil você oferecer outra face. Então uma pessoa que consegue oferecer outra face é uma pessoa extremamente poderosa. É muito fácil você humilhar uma pessoa orgulhosa, arrogante, vaidosa. É impossível você humilhar uma pessoa humilde, porque ela não se humilha. Ela não está nem aí com o que você pensa dela, com a avaliação que você faz dela, se você aprova ou não aprova ela. Ela não dá a menor importância para isso. Ela está consciente da grandeza que existe dentro do ser. E às vezes, a avaliação que a gente faz da gente é tão ruim, é tão pequena, é tão pobre, que não nos resta outra alternativa do que gritar, reagir, bradar e tentar conquistar na base do grito, né, um lugar no pódio qualquer, onde você possa ser respeitado, aprovado. A gente não precisa correr atrás de aprovação, não precisa lutar pelo respeito de ninguém. Vocês têm que se respeitar. Se vocês se aprovarem, se vocês se aceitarem, toda essa guerra termina, porque ela é inútil. Ela só existe porque existem demandas internas voltadas para isso. Elas só existem porque existem pressupostos equivocados do que vocês são. Enquanto você se achar pequeno, fraco, pobre, limitado, incapaz, enquanto essas afirmações tiverem tanta aderência assim no programa emocional de vocês, de cada um aqui, a resposta emocional vai sempre ser a pior possível. Então é trabalho de cada um aqui transformar isso, mudar isso. E qualquer tratamento que vocês forem fazer, qualquer consulta que você fizer com o Pai de Santo, num centro espírita, eles vão encontrar formas de levantar a tua autoestima, de fazer você reconhecer a força e a luz. Eles vão te elogiar. Por quê? Porque é isso que vocês precisam, a gente precisa. A gente já está precisando disso. A gente está precisando de outras afirmações. Ok? Então o básico ele tem essa ligação com a humildade. Uma vez que você desenvolve a humildade, você se abre para que essa energia flua dentro de você, para que ela não fique represada, para que as coisas aconteçam, para que você prospere, para que você encontre atraia aquilo que você precisa atrair e assim por diante, viu, gente? Ok, depois nós temos o genésico. O professor, não dá, né? Não dá, né, professor? Muito bem, o genésico. Não é genésio não, viu, gente? Genésio era o meu vizinho. Genésico.
Agora tá certo. Vocês vão ver que tá tudo errado naquele papelzinho. Muito bem. O genésico está ligado com outro tipo de virtude. E para equilibrar-se com o genésico, que é super difícil e complicado, né? Gente, olha, no Ocidente, por exemplo, se vocês pegarem um livro escrito por um ocidental sobre chakras, aquele Leadbeater, que eu já vou falar do Leadbeater, que é da Escola Teosófica, de Helena Blavatsky e tal, ele escreveu um livro sobre chakras. Mas o Leadbeater era um pastor protestante. Era um extraordinário médium, tinha um conhecimento muito grande, mas era um pastor protestante. Então, é um pensamento extremamente repressor. Absurdamente repressor. Então, quer dizer, o genésico nem foi tratado no livro dele. Ele nem fala do genésico. Pelo contrário, ele usa um outro chakra, que ele chama de esplênico. Esplênico, gente, do inglês, o spleen quer dizer baço. Olha que curioso. Então, é o chakra do baço. O baço, você pode arrancar o baço e você continua vivendo do mesmo jeito. Tem gente que arranca e a vida continua, a vida que segue. Então você vê a importância desse chakra comparado com esse aqui. Esse que gera vida, esse que gera hormônios, esse que trabalha também com o sistema geniturinário, esse que trabalha na produção de uma série da usina de energias do corpo. A importância deste chakra é grandiosa do genésico. Então esqueçam esplênico. Quando vocês ouvirem isso, é coisa de religião, cara. Que tem medo. Ah, não vamos falar isso. Vai ativar a sexualidade da pessoa. Isso é um perigo. Não tem nada disso. Isso é tudo mito. Então, genésico, Svadhisthana, ele também tem uma virtude que trabalha com ele. Ok? Essa virtude é a confiança. Muito bem. O que a confiança tem a ver com o genésico? O genésico, como eu disse para vocês, ele é do elemento água, assim como o outro é do elemento terra. O outro te convida a você colocar o pé no chão. O outro te convida a você se centrar. O outro te convida a você olhar para a realidade, sair um pouco daqui, sair um pouco das idealizações, das suas construções mentais, das esperanças, das expectativas, né? O outro te convida a você olhar para o aqui e para o agora. A humildade é isso. A humildade é você olhar o aqui e o agora. Aceitar o aqui e o agora. Não, a vida está me dando isso e eu vou negar isso porque eu não quero isso. Eu vou pensar no que vai ser daqui a 20 anos minha vida. Daqui a 20 anos, tá bom, então eu vou me refugiar nessa esperança aqui e dane-se o que está acontecendo aqui agora. Não é isso. Isso é um mecanismo de fuga. Nietzsche chamava isso de niilismo negativo. Quando você nega o presente, a realidade. Niilismo é isso. Niilismo é transformar em nada aquilo que é real. Nihil quer dizer nada. Então esse pensamento ele tem uma raiz socrático-platônica. Ele brigou muito com Sócrates, com Platão. O crepúsculo dos ídolos, escrito por Nietzsche, é justamente isso. Os ídolos são esses. Sócrates, Platão e toda aquela gente que introduziu um pensamento distorcido do ser humano. Ele quis fazer o ser humano voltar-se para sua base, o que é, não negar o que é. Então, o grande primeiro passo, que é a humildade, é você aceitar o que você é. Não adianta eu querer sonhar em ser loiro de olhos azuis se eu sou preto, ou se eu sou japonês, se eu sou judeu. Eu sou o que eu sou, acabou. E isso tem que ser a minha realidade. Não adianta eu ficar idealizando uma coisa que é padrão, que é formatado pela mídia.
por tradições, por religiões, não, eu sou o que eu sou e acabou. Vamos trabalhar assim, vou trabalhar o que eu sou. Isso é humildade. Esse aqui está ligado à confiança, porque depois que você deu esse primeiro passo, para essa serpente continuar subindo, para você continuar evoluindo, depois que você decidiu fazer alguma coisa, para continuar adiante, você tem que ter confiança. É por isso que existe uma grande dificuldade de se desenvolver e de equilibrar esse chakra. Porque a nossa fé, se ela não é do tamanho do grão de mostarda, porque se ela fosse, não é isso? Nós seríamos extremamente poderosos. A nossa fé é nenhuma. A nossa fé é nenhuma. Por que ele é do elemento água? Porque a água ela é instável. Eu falei sobre isso na aula passada. A passagem de Jesus andando sobre as águas, ela mostra isso. Não tem outro objetivo. Jesus não era um X-Men, gente, que andava sobre as águas e parava a tempestade, e isso, aquilo, aquilo outro. Isso é coisa de cinema. Todas as histórias que estão lá, toda aquela linguagem simbólica das Escrituras, elas falam do ser humano, de um conhecimento profundo da natureza humana. Então, quando você se aprofunda e procura o sentido daquilo, você começa a entender que aquilo está fazendo uma referência a você mesmo. Então, quer dizer, andar sobre as águas, ele está diante de vários seguidores assim, e como são muitos, é uma turma muito grande, ele precisa se despedir de todos. Ele diz aos seus apóstolos: vão na frente, peguem aquela barca e atravessem para o outro lado do mar, não sei o quê, do mar da Galileia, né? E aí ele fica ali se despedindo, tal, coisa e tal, e a barca vai. No final da tarde, depois que ele se despediu de todo mundo, ele se põe em oração. E depois que termina as orações dele, ele sai atrás da barca e vai andando pelas águas. E chega já quase no anoitecer, e eles acham que é um fantasma, né? Aquele homem andando por cima das águas. Aí Pedro olha para ele assim e se espanta: mestre, como é que você está andando sobre as águas? Gente, eu não vou falar como está escrito, vou contar a historinha mais ou menos para ficar mais gostoso. Aí ele falou: você pode vir também, Pedro, venha. Aí Pedro, olhando para ele, segue. Não é isso? Segue e não tira os olhos de Jesus e percebe que está andando também, fica fascinado com aquilo. Daqui a pouco ele começa a olhar para baixo, né? Aí ele se desespera e afunda. Aí Jesus vai lá, pega, segura na mão dele, fala: homem de pouca fé, né? Leva ele de volta para... Aí já manda: para o tempo, muda o tempo e tal. Que é esse que até o tempo muda? As escrituras são assim. Mas qual é o sentido disso? O sentido disso é o seguinte: entendam tudo isso como uma dinâmica, como se fosse apenas a explicação do que acontece com o ser humano. O Jesus é o que? É o self. Sempre. A presença de Jesus nessas histórias vai ser sempre a representação do self, da nossa essência divina. A nossa essência divina. Que enquanto nós estivermos olhando para Ele, enquanto nós confiarmos, por isso tem a questão da confiança, por isso tem a questão do elemento água, por isso está presente a coisa da água no mito, na história de Jesus, de andar sobre as águas e andar sobre de forma equilibrada. Bom, vamos chegar lá. Mas enquanto Pedro, que é o ego, enquanto Pedro, que é esse nosso ser em busca de uma ascendência espiritual, em busca de um desenvolvimento de consciência, de uma estabilidade, de uma outra, de entrar num outro patamar de consciência e de lucidez, enquanto nós estivermos concentrados no nosso self, no nosso eu superior, no divino e na essência que existe em cada um, e confiarmos, veja bem, a gente vai conseguir passar sobre as águas, a gente vai conseguir superar toda a instabilidade que existe nesse chakra. Essa instabilidade
que se manifesta de que forma? Através do nosso descontrole, através da nossa dificuldade de gerir as energias sexuais, através da nossa dificuldade de lidar e de estar sob controle dessas energias e direcioná-las da maneira mais adequada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso progresso espiritual, intelectual, emocional, espiritual, consciencial e assim por diante. Cada chakra tem uma função que precisa dessas energias que são desperdiçadas. Desperdiçadas por causa dessa nossa má gestão, por causa desse nosso desequilíbrio. E no momento em que nós produzimos essas energias na usina do nosso corpo, através do ar, através do descanso, da luz do sol, dos alimentos, enfim, a gente vai produzindo essa energia e nós não usamos essa energia de forma adequada, nós desperdiçamos, porque existe uma instabilidade desse elemento água, uma instabilidade desse chakra, que só pode ser superada com a confiança, com a fé. Então é isso que Jesus quis dizer. Pedro olhava, o Edo estava buscando essa estabilidade, essa concentração no melhor dele. Mas no momento em que ele fala, não, isso aqui não vai acontecer, deixa eu olhar para a minha realidade. Não, eu aqui, eu vou afundar, afunda. Porque ele perdeu a conexão. Aí ele se conectou com o quê? Se conectou, saiu do coração e foi para cá. Começou a racionalizar aquilo, começou a trabalhar a coisa de uma forma humana, não divina. E aí o humano, o que é? O humano é a representação de um robô. O humano é isso. Nós, seres humanos, somos robôs. Somos androides. Então o androide tomou conta e afundou, porque o androide é pesado para burro. Ok? Percebe a importância de trabalhar a confiança, a fé, a rendição, a entrega. Todos esses elementos vão estar presentes nesse processo de equilíbrio e desenvolvimento dos chakras. Cada chakra tem uma conexão com o nosso psiquismo, com o nosso mundo emocional, com o nosso mundo interior, com a nossa sombra, com o nosso ser, com tudo aquilo que a gente construiu. Isso, de certa forma, ele acaba sendo expresso no corpo. O corpo, gente, é a última instância de manifestação da tua realidade. Nós vamos falar sobre corpos espirituais na próxima aula. Vocês vão entender que o corpo é a última instância. Quando a coisa chega no corpo, de você olhar para o corpo, seja com uma certa habilidade, é evidente, alguns terapeutas têm isso, a gente acaba também como terapeuta, acaba desenvolvendo isso, de olhar para a pessoa, às vezes ele não vai dizer o que pensa, né? Mas de olhar para a pessoa, a gente já identifica ali muitas coisas que o corpo já está revelando, né? Ok? Pelo amor de Deus, não era para mim. Ok. Terceiro chakra. Eu estou encurtando aqui, senão não vai dar tempo, viu? É o plexo solar, né? A gente vai chamar do quê? De gastro? Isso. É uma manicura. Ok. Uma vez que você teve a humildade, tá? Uma vez que você já desenvolveu a confiança, o que começa a acontecer com você? Quem está procurando respostas sobre ansiedade, vão ter agora uma boa explicação da questão da ansiedade. O gástrico. O gástrico, todos sabem, é esse plexo que cuida do aparelho digestório, né? O plexo gástrico, ele recebe um suprimento energético de um vórtice, de um chakra que trabalha aqui, que é o Manipura. Trabalha com energias, ele tem a cor amarela, é do elemento fogo. Existe uma virtude também que se manifesta nesse chakra, que é a alegria.
Agora, antes de eu falar da alegria para vocês, o que vocês entendem por alegria? Quem seria capaz de dizer o que é a alegria? Quem seria capaz de definir? Não, eu não vou dizer, por isso que dói a barriga quando você dá muita risada, é por isso que... Também. Você já cortou a minha piadinha, mas tá bom. Mas o que é a alegria, gente? Como é que se manifesta a alegria? É se sentir confortável dentro de você mesmo. Confortável. Saciedade. Saciedade. Ah, pronto. Os alunos mais avançados estão aqui, ó. Acertou. Gente, a gente só está alegre quando está satisfeito. Ponto. É impossível. Por isso que é muito difícil encontrar pessoas alegres e felizes. Porque a gente nunca está satisfeito. E por que a gente nunca está satisfeito? Nós nunca estamos satisfeitos porque nós temos sempre desejos. Estamos sempre desejando algo. Enquanto existir um desejo, vai existir uma necessidade de satisfazer esse desejo. Percebem isso? Percebe? Por que nós somos infelizes? Por que nós sofremos? Por que nós somos tristes? Por que a vida pra gente é uma droga? Para não falar outra coisa que está filmando, senão eu falava. Por quê? Por quê? Por causa dos desejos. Buda dizia isso. Eu falei até na primeira aula sobre isso, né? Que a primeira nobre verdade é o sofrimento. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma causa. A terceira nobre verdade é que a causa do sofrimento é o desejo. Então a gente sofre porque deseja. Percebe? Para nós termos alegria, nós temos que trazer aquilo que os dois falaram ali. Essa saciedade, essa satisfação de ser o que eu sou, de estar onde estou, agora só falta viver, como dizia Rita Lee. E é isso. Não é verdade? Só falta viver. A gente não vive porque a gente está sempre desejando. E quando você deseja, você está renunciando à tua realidade e jogando a tua felicidade para um segundo momento, para um futuro. Você está idealizando para ser feliz só quando esse desejo que eu tenho se realizar. Aí eu vou ser feliz. E nisso o que acontece com o chakra? Desequilíbrio. Porque se existe insatisfação, o que acontece com a insatisfação? Você tem que preencher. E a gente vai preencher aonde? Hã? Chocolate. Chocolate. A gente vai preencher com comida, a gente vai preencher com sexo, a gente vai preencher com um monte de coisa. A gente precisa saciar-se. Nós criamos os desejos, eles são profundamente escravizantes. Se nós não aprendemos a lidar com isso, a possibilidade de a gente mudar a nossa vida para melhor, ela é muito pequena. Então equilibrar esse chakra, gente, é trazer alegria para a vida, é olhar para o que você é. Acabou, meu cabelo é esse mesmo, minha pele é essa mesmo, meu corpo é esse mesmo, minha casa é essa, meus amigos são esses, meus parentes são esses, meu trabalho é esse, minha vida é essa, vou transformar isso na coisa melhor do mundo, acabou. E quando isso começa a acontecer, quando você começa a trazer esse tipo de alegria, a sua frequência vibratória sobe. E uma vez que a sua frequência vibratória sobe, o que acontece? Se eleva, você vai sintonizar com frequências mais elevadas. E nas frequências mais elevadas você vai encontrar o quê? Paz, felicidade, prosperidade, bons amigos, saúde, tudo que está lá. Essas coisas não vêm para a gente, é nós que temos que subir lá, gente. Não adianta rezar e esperar Deus mandar para cá, Ele não vai mandar. Ele vai mandar tarefas para a gente, para melhorar a gente, como Ele faz o tempo todo, porque Deus está dentro da gente, trabalhando, a gente que não percebe isso. A gente que pensa que o nosso ego é que está coordenando, não é nada. O nosso livre-arbítrio é o mesmo de um peixinho dentro de um aquário redondo.
É daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. É isso. E a gente acha que manda no mundo. Não manda. Tem uma força muito maior ditando as experiências pelas quais nós vamos passar, as pessoas que nós vamos encontrar, vamos conviver, a esposa que você vai ter que casar. É lógico. Tudo isso, cara. Isso faz parte do karma. Ok. Vem aparecer na filmagem, sério. Ele corta, depois ele pede pra cortar. Não vou cortar nada. Paulo, esse chakra genésico aí tem uma cor específica? O chakra genésico ele tem uma cor laranja. Isso. Vermelho o básico, laranja o genésico, amarelo o gástrico. Vermelho, elemento terra, laranja, elemento água, amarelo, elemento fogo. Quarto chakra é o cardíaco. Ó, esses 3 chakras, gente, que eu falei para vocês, é aquilo que eu estava explicando. São os chakras. Nesse último aqui tem até um nó grande aqui. São os chakras da nossa natureza animal. Então, muito mais conectados, nós estamos muito mais conectados com a nossa natureza animal através desses 3 chakras. Tanto é que aquilo que eu expliquei na última aula, se vocês virem, por exemplo, o centauro, ele daqui para baixo, ele é um cavalo ainda. Ele não conseguiu transcender isso. O centauro é a representação mitológica do homem. As pessoas vão entender isso. Por quê? Porque mostra que daqui para cá a gente tem que transcender ainda a escravidão dos sentidos, que se manifesta através desses 3 chakras que eu citei aqui, do gástrico, do genésico e do básico. Ok, muito bem. Depois nós temos cardíaco. Vou colocar para não mudar o esquema. Cardíaco. Gente, que deu branco. Anahata. Oh, meu Deus. Muito bem. O Anahata Chakra. O cardíaco trabalha com o que, gente?